quem paga bem são as empresas privadas. Então, quer ter resultado? Quer ser um palestrante profissional para viver de palestras, tá, Jay? Que esse daí é outro tema de podcast que a gente poderia fazer. O que é um palestrante profissional? Eu acredito que o palestrante profissional não é simplesmente o cara que sobe em cima do palco e faz palestra, não. Porque se o cara ele não consegue viver daquilo que faz, não é uma profissão, é um bico, tá? Então, quer ser um palestrante profissional? Quer receber bem por palestras? Quer viver de palestras? Quer viajar o Brasil inteiro fazendo palestras? Quer fechar palestra em todo o Brasil? Quer lotar a sua agenda de palestras? Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou a Natália, cofundadora da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema está super interessante e você, palestrante, não pode perder. Você sabe o que é a força motriz no mercado de palestras? Esse é o tema de hoje. O tema está pesado. Hoje está top, não sabe, para começar, você tem noção do que quer dizer isso, força motriz? Eu não tenho nenhuma, por mais que eu já tenha escutado diversas vezes, é até feio dizer que eu não tenho, porque eu quero guardar a surpresa que esse podcast vai trazer pra gente. Ô Lucas, começa falando pra gente aí de uma forma didática o que significa essa força motriz. Bora lá. De uma forma simples de entender. Você dirige, DJ. Qual que é a marcha mais forte do carro? A primeira. Por quê? Porque ela vai fazer aquela tonelada sair do lugar. A força que faz uma tonelada sair do lugar se chama força motriz. Então, a força motriz do carro é a primeira marcha do carro. Não sei se você sabe, mas o avião, ele gasta a maior quantidade de combustível na decolagem dele. Porque é na decolagem que acontece a força motriz para que aquele objeto daquela tonelada se movimente e pegue velocidade o suficiente para voar. Então, a maior quantidade de combustível é gasto na decolagem. Tudo que coloca algo em movimento é uma força motriz. Se eu conseguir te empurrar, a força motriz que vai te colocar em movimento é do meu empurrão. O meu empurrão é a força motriz que vai te colocar em movimento, entendeu? Eu acho que você... Não porque eu seja gordo, é que eu sou muito forte. Então, se você e a Natália tentar empurrar, acho que ainda não vai conseguir. Não, de jeito nenhum quis dizer que você é gordo. É porque eu tô longe, né? Então não dá pra te empurrar, é isso que eu quis dizer. Ou seja, a força motriz tem que ser muito forte. Exatamente. Maravilha, a gente partiu desse princípio do que é a força motriz. E aí eu queria que você respondesse pra gente qual foi a iluminação que te deu em trazer esse tipo de aspecto força motriz para o mercado de palestra, onde que isso inicialmente se encaixa com o palestrante. Eu tive essa ideia de trazer a expressão força motriz para o mercado de palestras porque eu vejo muitos palestrantes meio que parados na carreira deles. E quando eu falo parados, pode ser que tenha algum palestrante ouvindo ou assistindo a gente que diga assim, eu não preciso da força motriz na minha carreira não, porque a minha carreira já está se movimentando. Eu já estou fechando palestras, eu já faço algumas palestras, algumas empresas já me contratam para palestrar. Mas, olha só, a força motriz talvez não seja necessária para esse palestrante movimentar a carreira dele, dependendo da região que a gente está falando. Às vezes esse cara consegue fazer palestras, mas ele faz palestras dentro do círculo de networking dele, para empresas que já conhecem ele, ou seja, empresas ali da região dele. Agora eu vou e pergunto para esse cara, como é que está a sua quantidade de fechamentos de palestras para empresas fora da sua região, de outras regiões do Brasil, para as capitais, né? Exatamente. Para o Sudeste, como é que tá? Você está fechando palestras no Sudeste? Como é que tá o movimento de fechamento de palestras nessas regiões? Entendeu? E pode ser que a carreira dele em outras regiões esteja parada. Ou seja, é necessário colocar a força motriz na carreira dele para movimentar a carreira dele. Entendeu? Beleza. Então foi daí que surgiu essa expressão. Beleza. Quando você fala parado, eu até anotei aqui o termo parado, é literalmente parado mesmo, de estagnado, né? Porque a gente pode ter um outro sentido que é acomodação.
seria mais levado para esse sentido? Não, é levado para o sentido de não tem resultado mesmo. E quando eu falo em resultado, eu estou falando fechamento de palestras pagas, não simplesmente palestrar. Porque às vezes o palestrante ele é lá do Nordeste e consegue fazer uma palestra aqui no Sudeste, mas ele faz uma palestra gratuita, sabe? Eu não estou falando desse tipo de palestra, eu estou falando de palestras para empresas privadas e palestras que você recebe e recebe muito bem para fazer. Muitos palestrantes estão com a carreira parada dentro desse sentido. Não conseguem realizar palestras pagas em empresas de outras regiões do Brasil. E aí que a Força Motriz entra. A Força Motriz entra para colocar a carreira deles em movimento. Maravilha. Ô, Lucas, me fala uma coisa, porque eu acho que para palestrante é uma pergunta bastante interessante. Você fala sobre ter resultados. O que é um resultado bom e o que não é um resultado bom? Porque você fala assim, um cara que não tem resultado, e às vezes o resultado para uma coisa, para outra é outra. O que você, que já está no mercado como eu, que tem uma agência de palestras, vê como resultado, tipo, X palestras para os palestrantes que estão, enfim, palestrando, é um resultado muito bom, o que não é, porque você escuta muitas reclamações. Então, conta um pouco pra gente. Assim, antes de você responder, deixa eu só falar uma outra coisa que vai complementar essa pergunta da Natália, porque coincidiu com uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer. Grava aí para você responder essa da Natália, mas em contrapartida, você também já aproveitar e dar uma resposta só para essa outra pergunta que eu vou fazer que vai complementar isso. Vamos supor que eu seja um palestrante e eu falo, olha, Lucas, numa consultoria eu falo para você, Lucas, é o seguinte, eu tenho 10 cotações por mês e fecho 6 palestras. E todo mês é assim, eu não quero mais que isso, eu não procuro mais que isso. Essa força motriz também se aplica para a minha realidade, como esse que a Natália falou de resultado. O resultado é esse, são 10 cotações, 6 palestras fechadas por mês. Eu já me acomodei com isso. Então, a força motriz, ela também se aplica para esse tipo de momento que o palestrante está passando? Tá fechado seu microfone. Agora sim. Primeiro respondendo a pergunta da Natália e depois a sua. O que é resultado? Eu considero resultado o fechamento de palestras e o palestrante ser bem pago por aquela palestra que ele está fazendo. Eu acredito que o palestrante, apesar de adorar o que ele faz, apesar de se ele pudesse fazer aquilo de graça, e eles fazem isso de graça muitas vezes, eles precisam ser remunerados por aquilo que eles estão fazendo, porque estudaram muito tempo para ter aquele conhecimento, passaram por muitas situações, muitas coisas para ter aquele conhecimento, tá? Eles estão longe da família deles, às vezes para compartilhar esse conhecimento com as pessoas, conhecimento que tem o poder de mudar futuros de outras pessoas, conhecimento que tem o potencial de mudar o destino e os resultados de empresas. Então, nada mais justo do que eles receberem e receber muito bem por isso. As empresas, como eu já disse várias vezes aqui no nosso podcast, pagam em média 20 mil reais por um palestrante. E tem empresa que tem dinheiro para pagar 20 mil reais por um palestrante, tem dinheiro para pagar 60 mil reais por um palestrante e, às vezes, chamam um palestrante para palestrar lá de graça. Simplesmente porque aquele cara não parece valer 10 mil reais, entendeu? Então, ter resultado que eu falo é você palestrar e palestrar sendo muito bem remunerado, tá? Agora, sobre essa questão que liga o que a Natália perguntou com o que você perguntou, é a questão de eu já faço palestras, eu já tenho um certo resultado, e mesmo assim a força motriz se aplica para mim? Sim, se aplica. Porque às vezes você pode estar fazendo uma ou duas palestras, mas se tem disponibilidade na sua agenda, então tem possibilidade de você aumentar a quantidade de palestras que você faz. Às vezes, lotar a agenda para um palestrante é fazer 2 palestras na semana. Para outro palestrante é fazer 5 palestras na semana. E o mercado de palestras, ele movimenta 100 milhões de reais por ano. A Motive, dentro do mercado de palestras, morde uma fatia de 1% desses 100 milhões de reais por ano. A Motive, que fecha, sei lá, em torno de mais de 100 palestras por ano, entendeu? Então, o palestrante que ele faz uma palestra por mês tem muita margem de crescimento. Se a Motive tem, o cara ele tem muita margem de crescimento. Então, o palestrante, mesmo que ele já feche palestras, ele tem como aumentar os resultados dele. E se ele tem como aumentar os resultados dele, pode ser que a carreira dele não esteja andando com a velocidade que poderia estar andando, ou talvez em alguns patamares, alguns segmentos, alguns mercados, talvez não esteja nem andando, porque talvez ele esteja palestrando ali dentro da região dele, mas fora da região dele ele não esteja palestrando. E aí entra a questão da força motriz, para movimentar a carreira dele fora da região dele, nesses lugares em que não está sendo movimentado, não está andando, entendeu? Caramba, entendi. Essa foi super interessante. A força motriz, ela se aplica
Independente do estágio que o palestrante esteja, eu não sei se você vai concordar comigo, se você não concordar, você pode discordar e dizer o seu ponto de vista, mas tudo que você falou até agora eu entendi que a força motriz nada mais, nada menos do que é uma evolução independente do momento que o palestrante esteja, é isso? Tá fechado seu microfone. É uma evolução porque ele passa a ter mais resultado, então inevitavelmente é uma evolução sim, mas é necessário colocar algumas coisas em jogo para você poder ter esses resultados, né? Maravilha. Você ia falar, Nath? Pode falar. Você acha que a força motriz, eu acredito, né, que pensando no carro, ela não pode ser uma coisa só. A força motriz não é uma ferramenta ou uma ação só, porque senão a gente só ficaria na primeira marcha ou perderia, né, a força. Então, você concorda com isso? Você acha que... Porque você falou assim, a força motriz é o primeiro impulso, né? Mas não adianta ter o primeiro impulso se não tem continuidade. Por isso, talvez, alguns palestrantes até percam essa força, não tenha tanto resultado? Sim, além da força motriz, tem as forças de velocidade, né? Então, por exemplo, no caso do carro, a gente tem a força motriz do carro, que é a primeira marcha, mas a gente também tem as marchas de velocidade do carro, que apesar de serem marchas menos fortes do que a primeira marcha, são marchas que dão potência, dão velocidade para aquele carro lá alcançar os 50 km, 80 km, 100 km. A força motriz, se o cara ele gira a força motriz e fica estagnado só fazendo a força motriz acontecer, talvez ele não evolua na carreira dele, porque ele não está ganhando velocidade, ele simplesmente está andando, mas está andando devagar, né? Imagina você numa rodovia de 120 km por hora andando a 20. Você vai atrapalhar o trânsito, talvez você ferre até o motor do seu carro. Eu não sou mecânico, não entendo muito dessas coisas, mas pode acontecer. Então, a força motriz, ela é necessária colocar em jogo para dar movimento à carreira. Mas a partir do momento que você tem movimento, é necessário que você mexa os pauzinhos para ganhar velocidade. Então, não adianta aplicar a força motriz. Você precisa manter a força motriz, que é passando a marcha para que você, de novo, não volte a ficar estagnado. É engraçado o que você disse, porque assim, você precisa aplicar a força motriz e você precisa manter essa força motriz sempre num estágio um pouco acima, porque se você só aplicar e ficar ali na força motriz, sempre vai ter necessidade de aplicar uma nova força motriz para combater aquela que não deu certo, não é isso? É tipo isso. Na verdade, acho que a palavra mais correta seria evoluir a força motriz. Então, não manter, mas sim evoluir. A partir do momento que você colocou a força motriz para acontecer na sua carreira, fechou. Agora você precisa evoluir. É como se você fosse subir. Você tá subindo uma escada, né? Você não vai chegar no final da escada se você ficar parado num degrau. Então, é necessário subir o próximo degrau para poder chegar mais próximo do seu destino. No caso, o palestrante, aumentar a quantidade de fechamento de palestras. Beleza. Então, vamos supor que eu falo para você, Lucas, eu sou um palestrante iniciante, eu faço algumas palestras, já dei algumas palestras gratuitas, tenho aqui o meu currículo, tenho as minhas palestras bem formadas, só que eu estou fazendo parte hoje nesse estágio que você falou no começo dessa live aqui. Eu estou parado ali no meu ciclo de relacionamento, no meu ciclo de networking, e eu não sei mais o que fazer para sair para fora. Qual é o conselho que você me daria? Ou o que eu preciso fazer, que método eu tenho que aplicar para começar a passar a primeira marcha do meu carro e ir embora? Bom, a força motriz é um conceito, mas a aplicação da força motriz, você precisa colocar em prática uma série de elementos para conseguir gerar esse movimento, tá? Então, muitas ferramentas que precisam ser colocadas em prática na força motriz são ferramentas que a gente está falando, pegando um episódio só para falar sobre elas. Então, logicamente que não vai dar para a gente se aprofundar aqui em como colocar a força motriz em prática. Mas, basicamente, para entendimento, como que funciona? O centro do mercado de palestras é o interesse. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você consegue despertar nas pessoas. Então, para que você consiga colocar sua carreira em movimento, é necessário que você entenda o que gera movimento dentro desse mundo. No mundo das palestras, o que gera movimento é o interesse.
E para trazer um exemplo muito claro para os palestrantes conseguirem identificar como isso é verdadeiro, é só eles olharem. As palestras que eles já fecharam foram de pessoas que já se interessaram por ele, que já conheciam ele e sabia que ele era capaz de entregar aquele resultado. Pessoas que receberam indicações de outras pessoas que conheciam ele. E por isso elas se interessaram a ponto de convidar ele para palestrar. Mesmo que não tenha sido pago, as pessoas precisam se interessar, entender, cair na conclusão, perceber que o que aquele cara fala vai ajudar ela de alguma forma. A união desses dois fatores gera interesse. Então, no final das contas, tudo que coloca o mundo das palestras em movimento é o quanto você interessa as pessoas, entendeu? Caraca, e aí isso só complementando, isso foi interessante porque seria estratégico, então, da parte do palestrante ter uma planilha dos pontos de interesse que ele desperta nos clientes dele. Então, um cliente veio por mim pelo meu sorriso, depois outro cliente veio pelo meu sorriso, um outro cliente veio por causa da minha voz, outro cliente veio por causa do meu cabelo. E aí você vai destacando os pontos em que você mais desperta interesse para poder aplicar a força motriz e evoluir a força motriz, no caso. Sim, na verdade, a força motriz é um conjunto de ferramentas e características que despertam interesse. Então, o palestrante que ele não conhece o que é uma força motriz, ele não acompanha aqui os nossos podcasts, ele não sabe nada sobre o que a gente compartilha aqui, esse cara ele vai identificar essas coisas de uma forma intuitiva. Então, é óbvio que tem vários palestrantes que eles falam assim, a maioria das pessoas me chamam para falar sobre motivação, então vou focar aqui na motivação. Ele intuitivamente ele já percebeu que motivação é o que desperta o interesse das pessoas, é por isso que ele vai focar nisso, entendeu? Então, algumas coisas a gente consegue conectar algumas pontas de uma forma intuitiva, tá? Mas o que a gente compartilha aqui é uma caixa de ferramentas que potencializa todo esse interesse que o palestrante é capaz de gerar. E a gente sabe que potencializa porque a gente conversa e trabalha como os palestrantes. Inclusive, se eu fosse um palestrante, eu já corria lá no Fica a Dica Palestrante lá no YouTube e dava uma olhada nos outros episódios do podcast Mente do Cliente de Palestras, porque lá a gente já falou de uma série de ferramentas que o Lucas está falando aí. A gente já falou desde o começo do ano, né, Lucas? Sobre vários temas que hoje, se você tivesse acompanhado esse podcast desde o comecinho, hoje esse assunto ficaria muito mais fácil para você absorver e entender como fazer essa aplicação, né? Porque todos os temas que a gente veio trabalhando são temas que são atuais e, além de atuais, são necessários para que o palestrante possa evoluir, de certa forma, ter clientes. São complementares, né? Isso mesmo. Então, tudo que o Lucas está falando aí tem total sentido, tá? Foi só para trazer esse adendo aí, desculpa aí te cortar de novo. Não, é isso aí, tem muito conteúdo e conteúdo, além de bom, gratuito. Lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook, o palestrante que ele quer fazer acontecer, que ele quer colocar energia nisso, é só olhar lá e ver qual que é a forma que os contratantes de palestras pensam. Mas então, vídeo todo dia, exatamente. Centro do mercado de palestras, interesse. Tudo gira em torno do interesse no mercado de palestras. Quanto mais interesse você gera, mais palestras você vai fechar. Sabendo disso, o que eu posso fazer para despertar interesse? Começar a entender qual é o comportamento do meu cliente. E aqui já entra a primeira questão. O palestrante que ele atira, é o palestrante Rambo, né? O palestrante que atira para todo lado. Então, o palestrante Rambo, o que ele faz? Ele quer fechar palestras com o Sebrae, quer fechar palestras com a universidade, com o congresso, com empresa, com tudo que aparecer pela frente dele. O problema é que esse palestrante ele não consegue criar uma comunicação que desperta interesse em um deles, porque ele quer despertar interesse em todo mundo. E quem fala para todo mundo acaba gerando confusão. E o palestrante que gera confusão não desperta o quê? Interesse, porque ele está falando para todo mundo. A partir do momento que ele passa a se comunicar para um tipo de cliente só, ele aumenta as chances de despertar interesse daquele um tipo só que ele está se comunicando. Que a partir desse momento ele vai começar a se comunicar com as palavras que esse cliente usa, usando os assuntos que são de interesse desse tipo de contratante, entendeu? Então, aqui está o primeiro ponto, segmentar o tipo de cliente que eu quero atingir para aumentar as chances de eu converter e fechar mais palestras. Então, eu sempre sugiro aqui que o palestrante ele feche palestras, ele foque nas empresas privadas para aumentar a quantidade de palestras que ele fecha. Aí, aqui a gente que está tratando das empresas privadas, a gente começa a entrar em outros pontos. Quais são os temas mais solicitados pelas empresas? Eu aumento a minha chance de despertar o centro do mercado de palestras
o interesse ao entender o que as empresas, o meu tipo de cliente que eu foco, o meu público-alvo prefere. E aí eu vou para um outro ponto. Quais são os meus pontos de contato que me colocam em contato direto com esse contratante de palestras? Tem 6 pontos de contato. Lucas, quais são esses 6? A gente já fez podcast falando sobre isso. Então, tem lá no YouTube esse conteúdo, tem lá no Instagram esse conteúdo. Além desses 6 pontos de contato, tem 6 fatores, que eu chamo de fatores geradores de interesse, que funcionam para gerar interesse. São fatores geradores de interesse literalmente. Então, quando eu utilizo um desses 6 fatores de interesse em um dos meus 6 pontos de contato, eu aumento as chances do meu ponto de contato despertar o interesse do meu cliente que eu estou focando, ou seja, das empresas. E ao fazer tudo isso, ao rechear os meus pontos de contato com fatores geradores de interesse, ao voltar a minha comunicação dos meus pontos de contato para o meu tipo de cliente favorito, ou seja, empresas privadas, tentando gerar interesse delas, eu aumento a chance de gerar resultado. E isso tudo é a força motriz do mercado de palestras. A força motriz do mercado de palestras é o fato de você colocar em movimento as ferramentas e as peças necessárias para despertar o interesse das empresas privadas. E esse é só um conceito que eu estou falando aqui, específico para o mercado de palestras, mas só mudando as palavras aqui e os pontos de contato, a gente poderia adequar ele a qualquer outro segmento para vender qualquer outro produto. Caramba, foi muito aí. Acho que o tema, ele é um tema sugestivo, só que ele é só uma pontinha do iceberg, porque você vê que lá embaixo do mar, assim, tem uma geleira enorme. Então, o palestrante, ele precisa ter essa ciência que um tema aqui puxa várias outras coisas que a gente já falou no passado. São várias estratégias para ele colocar na carreira dele, né? Se antes ele tava falando assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, ou será que o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo de errado? O importante nisso tudo é testar essas outras ferramentas, porque são ferramentas que a gente tirou da boca do cliente. Então não é mais sobre achismo, porque não adianta você testar estratégias de marketing, outras estratégias, enfim, de mercado, que não são relacionadas e não tem certeza, igual o Bra falou. Não é mais sobre intuitivamente, não é. É sobre certeza. Então, você acaba ganhando tempo e velocidade, que é uma das coisas da força motriz, né? Porque imagina, você ir fazendo estratégias intuitivas, e alguém chega e fala assim, vem cá, vou te mostrar um corta-caminho. Então, essas ferramentas que a gente fala, esses vídeos que a gente coloca, são corta-caminhos e estratégias para o palestrante agregar na carreira dele, né, Lucas? São atalhos. Então, a gente está literalmente entregando aqui de forma gratuita, todo dia, no Instagram, no Facebook, no YouTube, atalhos para que o palestrante se aproxime de quem? Palestrante? De quem? Do melhor tipo de contratante do mercado de palestras, as empresas privadas. Lucas, mas eu ouvi falar que o Sebrae é o maior contratante de palestras do Brasil. É o maior contratante de palestras do Brasil, mas você precisa de um esforço gigantesco para fechar com esses caras. E eles não pagam bem. Quem paga bem são as empresas privadas. Então, quer ter resultado? Quer ser um palestrante profissional para viver de palestras, tá, Jay? Que esse daí é outro tema de podcast que a gente poderia fazer. O que é um palestrante profissional? Eu acredito que o palestrante profissional não é simplesmente o cara que sobe em cima do palco e faz palestra, não. Porque se o cara ele não consegue viver daquilo que faz, não é uma profissão, é um bico, tá? Então, quer ser um palestrante profissional? Quer receber bem por palestras? Quer viver de palestras? Quer viajar o Brasil inteiro fazendo palestra? Quer fechar palestra em todo o Brasil? Quer lotar a sua agenda de palestras? Foca nas empresas, acompanha nosso conteúdo. Você acabou de falar aí, é interessante até para o palestrante que quer começar a pensar estrategicamente, é interessante ele anotar essas dicas, porque a força motriz, como o Lucas falou, ela se aplica dentro de um conjunto de ferramentas. E quando eu falo um conjunto, é um conjunto mesmo. É como se fosse uma alcateia de lobos, precisa de um monte de lobos. Aqui é a mesma coisa. A força motriz precisa de um conjunto de ferramentas. E uma coisa interessante que você falou aí foi empresas e pagar bem. A gente sabe que o mínimo que uma empresa paga por um palestrante é R$20 mil, não é isso, Lucas? Em média. Em média, né? Em média, R$20 mil. Aí você já começa por esse ponto de partida. Pô, se uma empresa paga, em média, R$20 mil, tem sentido eu cobrar 1.000? Tem sentido eu cobrar 2.000 por uma palestra? Será que com esse pensamento, meu conteúdo vai ser visto como um conteúdo que faz realmente a diferença, mesmo eu tendo um bom conteúdo? Então, isso também é uma ferramenta, é um aspecto de uma ferramenta
que vai estar dentro da força motriz, né, Lucas? Exatamente. A qualidade do palestrante é inevitavelmente atrelada ao preço. Se eu estou acostumado a pagar 20 mil reais em um palestrante e chega um outro palestrante me oferecendo uma palestra por 3 mil reais, por 800 reais, por 5 mil reais, automaticamente na minha cabeça eu vou pensar, se esse negócio está tão barato, alguma coisa tem de errado. É novato no mercado. Ou ele é novato, ou ele está começando agora, ou ele não tem tanta qualidade. Olha a percepção que você desperta no contratante simplesmente ao precificar sua palestra dessa forma. Você pode dar esse exemplo aí pra gente? Sim, o celular, tipo, a gente tá aí em São Paulo tem a Santa Ifigênia, né, DJ? Na Santa Ifigênia tem uns negócios muito loucos que a gente tá andando lá, de repente os caras param a gente e falam, olha esse relógio aqui, quer comprar? É só os relógios de marca, né? Então, tipo, relógio de marca, vendendo barato, no meio da rua, o cara parando a gente ainda no meio da rua. Tem alguma coisa de errada nisso. Mas isso, apesar de parecer obviamente maluco, é o que muito palestrante faz. Quando ele entra em contato com uma empresa que nem conhece ele, abordando essa empresa, oferecendo uma palestra barata, é como se ele fosse o palestrante que está vendendo o relógio da Santa Efigênia. Pode colocar palestrante Santa Efigênia. É o palestrante Santa Efigênia esse daí. É engraçado porque aí vem a gente acaba criando estereótipos do cara, né? Então a gente começa a pensar um monte de coisa. Pô, esse cara deve ser palestrante de culto de igreja. Esse cara deve ser palestrante de escolinha infantil. Por mais que o palestrante seja bom, ele não tá parecendo bom naquela hora. A gente não tá vendo ele como bom. E a gente não tá dizendo que ele não é. Às vezes ele é um cara muito bom naquele conteúdo, naquela área que ele atua. Só que ficou a desejar por esse cartão de visita, né? Você tocou em um ponto que daria um outro podcast, a percepção. Então, não importa se o cara é bom, porque o que importa, olha só, olha como a força motriz se encaixa nisso também. Às vezes o cara fecha muita palestra ali dentro do círculo de networking dele, porque as pessoas conhecem ele e sabem que ele é bom. Mas ele tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, conversar com os contratantes de palestras da região dele, que ele já conhece, entendeu? É mais fácil se aproximar deles do que se aproximar de uma empresa de outra região. Para uma empresa de outra região do Brasil, o palestrante ele não vai ter oportunidade de conversar com o cara. Ninguém fica atendendo gente que não conhece no telefone, né? Então, isso não vai acontecer. É necessário que o palestrante desperte interesse antes de conversar com os contratantes. E para despertar interesse, antes disso, para que você consiga despertar interesse, é necessário que você desperte uma percepção de que vale a pena te ouvir, uma percepção de que você é diferente de todos os outros palestrantes que entram em contato comigo, porque tem vários outros palestrantes que também são o palestrante Santa Efigênia que fica entrando em contato com o cara ali toda hora por e-mail. Então, para que você consiga se parecer diferente, para que você consiga ser percebido diferente, você precisa parecer diferente. Então, você precisa gerar uma percepção de que você é diferente antes de ter a oportunidade de conversar com aquele cara. Para abrir o relacionamento com aquele cara, é necessário despertar a percepção nele. E para conseguir vender palestra cara, é necessário despertar a percepção de que você parece um palestrante caro, né? Mesmo que você cobre R$1.000 e passe a cobrar R$10.000 depois de ver o nosso podcast aqui, você provavelmente não vai conseguir fechar palestras por 10 mil caso você não pareça um palestrante de 2.000. Então, além de ser bom, é necessário parecer bom, porque senão não vai rolar. E aí a gente entra em dois aspectos interessantes que para o palestrante conseguir ter esse destaque aí, que você acabou de falar pra gente, eu queria que você falasse dos 2 P's. Para os palestrantes que não sabem, o Lucas, a Natália e eu, nós somos formados em marketing, publicidade e propaganda, em marketing. E a gente, dentro do marketing, nós temos os 4 P's, que é produto, praça, preço, promoção. É isso, né? Produto, praça, preço, promoção. São os 4. No caso do palestrante, a gente vai utilizar aqui os 2 P's, que é o posicionamento e a personalidade. A gente podia fazer um podcast, hein, sobre isso, os 4 P's de um palestrante. Isso mesmo, é uma boa ideia. Aqui que o Lucas tocou num ponto importante, né? Que para ele ser reconhecido, para ele ter esse reconhecimento de bom conteúdo, para ele poder ser visto como um palestrante profissional, ele precisa ter esses 2 P's, posicionamento e precisa ter personalidade. Se ele não demonstrar isso, ele vai ser um desconhecido, ou seja, ele vai estar lá na brica de vacas, né, lá embaixo, na pirâmide do mercado de palestras, no nível do desconhecido. Infelizmente, é o que acontece. E o que você acha, Lucas?
realmente esse posicionamento e essa personalidade vai trazer esse reconhecimento que o palestrante precisa, sendo mais uma ferramenta da força motriz? Antes de ele falar, eu vou só falar uma coisa que eu sinto. Hoje, eu tô diretamente em contato com o cliente, e aí vai fazer todo sentido que eu vou falar pro Lucas complementar, tá? E hoje, essa parte de posicionamento, de parecer profissional, é uma coisa tão importante, que hoje eu tava procurando um palestrante parecido com o Caio Carneiro, que o cliente queria, e eu não achava, eu procurava, e isso é tão inconsciente, porque não é uma coisa que eu falo, deixa eu dar uma olhada, não, é inconsciente, tá? Eu olhava a foto e eu já determinava se aquele cara era parecido ou não com o Caio Carneiro, sendo que assim, tipo, eu nem conhecia os palestrantes, e alguns palestrantes que eu olhava assim pra cara e falava assim, eu acho que esse aqui parece, eu procurava no YouTube alguma palestra dele, ou não tinha, ou quando tinha, a palestra não me encantava, então assim, pra você ver a necessidade de você parecer alguém. E aí, quando você olha para um cara que tem uma foto assim meio estranha, não tem um perfil muito bom, ou não tem uma palestra, eu já julgo um palestrante que ele não é profissional. Que não é profissional, que é amador, que é um palestrante que... Isso, eu tô julgando, tá? Isso não é uma verdade, eu não tô falando que o palestrante é, mas é o que parece para mim como contratante. Eu não vou indicar um palestrante que parece um cara que faz bico, um palestrante que não fez tanta palestra, que não tá, ao meu ver, investindo na carreira. É isso que eu sinto. Poxa, não investiu na carreira, fez de qualquer jeito, pôs uma foto ali de qualquer jeito, fez uma bio de qualquer jeito. Tipo, não tem cuidado com a carreira dele, então pra mim isso não é importante. Só que pra mim como empresa é importante isso e parecer pro meu cliente também, porque senão eu vou chegar e tô dando lá um cara que... desculpa a palavra, não dizer ninguém, que eu vou mandar para um cliente que ele vai chegar e falar assim, poxa, você mandou esse cara, sabe? Você conhece? O quanto isso é importante? Então, o que você falou tem totalmente importância e o Lucas pode até falar mais sobre isso. Vamos lá, DJ, quais são os 2 pontos que você tinha falado? Os 2 P's do palestrante que a gente vai transformar em 4 para um podcast futuro: posicionamento e personalidade. Você estava falando dessa questão do palestrante ser reconhecido, da palestra dele ser reconhecida como um palestrante profissional, ele trazer para dentro do mercado esse desejo de ter a palestra dele, né? E aí eu falei que seria interessante se ele tivesse já dentro dessa força motriz essas 2 coisas, posicionamento e personalidade. E aí eu queria saber de você, se você concorda, se esse realmente é o caminho. A gente começou falando sobre força motriz, depois começou a se aprofundar no que compõe a força motriz, e esses 2 P's compõem a força motriz. Na verdade, esses 2 P's são formas de colocar em prática a força motriz. E na minha explicação aí, alguns meses atrás, eu estava falando como é necessário utilizar fatores geradores de interesse para rechear os pontos de contato, para despertar interesse das empresas. Uma das ferramentas que inspiram a criação de qualquer fator gerador de interesse, de qualquer coisa relacionada à sua comunicação, de qualquer coisa que você vai colocar nos seus pontos de contato, ou seja, no seu site, Media Kit, redes sociais, é o seu posicionamento. E o segundo P que você colocou aí, a personalidade, eu acredito que é um componente dentro do posicionamento. Eles não são separados. Na verdade, a personalidade, ele cria o seu posicionamento. É um dos pilares que criam o seu posicionamento. O quão é importante isso dentro da carreira de um palestrante, o entendimento de um posicionamento. Totalmente importante, porque sem um posicionamento ele parece, como a Natália falou, um Zé Ninguém. E apesar dessa palavra ser muito forte, tudo está baseado no que a gente percebe, no que a gente acha. Olha só, DJ, a gente fala muito hoje em dia dessa questão do preconceito. É certo ter preconceito com as pessoas? É até perigoso eu falar sobre isso aqui. Eu sei que as pessoas que estão assistindo, que vão ouvir a gente até depois gravado, têm a mente aberta para o que eu vou falar aqui. Olha só, eu acredito que o preconceito é algo que é até necessário para nossa sobrevivência. E calma, porque eu vou explicar isso, tá? Olha só, por que eu acredito nisso? Porque imagina, a gente tá andando na rua e aparece alguém do nada, numa rua vazia, andando atrás da gente, com capuz na cabeça. E aqui eu não vou entrar no mérito se é branco ou se é preto, não importa. É uma pessoa que apareceu atrás de mim numa rua vazia, escura, com capuz na cabeça. Eu não tô nem vendo se é homem ou mulher, mas tá andando atrás de mim, na mesma calçada que eu, na mesma velocidade que eu, tá se aproximando aos poucos. A minha mente vai me dar um pré-julgamento sobre essa pessoa que eu nem conheço. Eu sei nem conhecer essa pessoa, já vou imaginar 1000 coisas sobre ela. Se talvez essa pessoa é um ladrão que vai querer me assaltar.
simplesmente pela forma como essa pessoa está vestida, entendeu? Olha só a percepção que eu tive sobre alguém que eu nem conheço simplesmente por conta da situação, do contexto. Ao ser impactado pelo material de um palestrante, dentro do contexto aqui da minha empresa, em que eu estou fazendo várias coisas, preciso entregar 1000 tarefas, preciso bater 1000 metas, um palestrante entra em contato comigo e ele entrega um material para mim, e nesse material eu tenho a percepção de que ele é um palestrante iniciante simplesmente pelo tipo de foto que ele tirou e colocou ali no Media Kit dele, pela forma como ele está se comunicando ali no Media Kit dele, de colocar um texto gigantesco, sendo que eu nem conheço nem me interesso por esse cara ainda. Esses pequenos aspectos que às vezes pode passar batido pelo palestrante geram pré-julgamentos na minha cabeça de que, caramba, mais um palestrante tentando entrar na minha agência, ou mais um palestrante, no caso do gerente de RH, tentando vender a palestra dele para mim. Isso gera pré-julgamentos na minha cabeça como contratante. E o palestrante, ele precisa entender que isso acontece para que ele consiga modificar a forma como esses pré-julgamentos estão acontecendo aqui na cabeça do contratante. Olha só o que eu estou falando. O palestrante, ao entender que o cliente vai fazer um pré-julgamento dele, ele pode modificar esse pré-julgamento antes que ele aconteça, antes que o pré-julgamento aconteça. Ao entender que o meu cliente vai fazer um pré-julgamento de mim, eu posso modificar a minha comunicação para controlar esse pré-julgamento que o meu cliente no futuro vai ter sobre mim. Então, se o meu cliente vai me julgar de qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto ligada ao meu posicionamento que eu criei, que está totalmente conectado com a minha personalidade e que vai gerar um pré-julgamento positivo ao meu respeito quando o cliente vê o meu material. Você entendeu como a gente passa a utilizar ações naturais do ser humano ao nosso favor, simplesmente ao entender aquele cara, ao entender quem é aquele cara, e é por isso que eu falo que o palestrante precisa focar em um cliente só, e ao entender quais são os fatores que geram interesse nesse cara, entendeu? A questão do posicionamento é apenas uma forma de eu, como palestrante, modificar o jeito como o meu cliente vai me perceber aqui no futuro, já entendendo que esse cara é um ser humano, ou seja, ele faz pré-julgamentos das pessoas quando ele conhece. Então, ao entender isso, eu modifico a forma como eu quero que ele me perceba. Não é o seu cliente palestrante, falando aqui para você, ó, aqui na bolinha do seu olho, hein? Não é o seu cliente que tem que achar coisas sobre você. É você que tem que modificar a forma como ele vai te perceber. É você que tem que controlar a forma como o seu cliente vai te perceber. É você. Essa responsabilidade é sua. Abraço aí pro Acre. Isso é um tema para um outro podcast que a gente poder se aprofundar mais, mas tudo isso que o Lucas falou é literalmente aquele ditado popular de o santo bateu, tá? E eu acredito que vai muito além do santo bater. É uma conectividade. Tem um termo que a gente utiliza e chama rapport. É criar rapport. O cliente ele gostou tanto que ele não precisou nem contratar a palestra daquele palestrante para já saber que aquele palestrante é o que ele quer ter na empresa dele, no evento tal, do mês tal. É esse tipo de atratividade que o Lucas está falando aqui. E a gente tem aquela... É engraçado porque é uma coisa meio que cultural. Você, por exemplo... Ô, Lucas, você, quando era criança, assistia a um desenho chamado Dragon Ball Z? Ah, melhor desenho de todos. É o melhor. E não era gostoso quando você encontrava outras pessoas que também assistiam Dragon Ball Z? A gente falava sobre isso a tarde inteira. Pronto, tá aí. Tudo que você falou tá resumido no desenho do Dragon Ball Z. Por quê? As pessoas, elas falam entre si. E logo, quando ela gosta de um conteúdo do palestrante, ela não vai hesitar em compartilhar e encontrar outras pessoas que também gostariam ou gostam daquele tipo de conteúdo. E aí ela vai acabar indicando essa conectividade. Ó, o santo bateu. Às vezes você está lendo o livro ou ouvir alguém falar sobre determinado assunto, sua anteninha já fica ligada, depois você vai procurar aquilo porque você se interessa por aquele assunto. Então, é essa questão de conectividade. Está tudo amarrado ao que você falou. E é justamente essa coisa que vai trazer o palestrante profissional. É essa força motriz que vai dar a estagnada, vai dar o ponto inicial, você vai passar a primeira marcha e vai embora. Exatamente. Tem uma coisa, ó.
A conectividade, o que desperta o interesse das empresas para que você feche palestras? É necessário entender isso para que você ofereça o que interessa àquela pessoa. Logo, ofereça algo que aquela pessoa está disposta a pagar para ouvir. Se você não entende o que interessa àquela pessoa, se você acha que simplesmente por falar sobre uma coisa motivacional e motivacional interessa a maioria das empresas, sei lá, e oferece simplesmente sua palestra motivacional, você pode estar perdendo oportunidades por parecer outros palestrantes que também acham a mesma coisa, porque a maioria acha isso. Então, você vai parecer um outro palestrante motivacional que também entrou em contato com aquela empresa. Mas o palestrante, ao utilizar a personalidade dele, que é o que você está falando lá do segundo P, para comunicar essa ideia do tema motivacional que ele fala de uma forma totalmente diferente que qualquer outro palestrante que também fala sobre motivação comunica, já era, você desperta interesse, porque você está parecendo diferente de todos aqueles outros caras. Você conseguiu entender o que interessa àquela empresa e está usando aquilo a seu favor. E eu sei que esse assunto aqui interessa a muitos palestrantes, e é por isso que a gente está falando sobre isso aqui hoje. O mercado de palestras visto pelos olhos do contratante. Eu sei que tem muitos palestrantes que se interessam por isso. E por saber disso, palestrantes, vocês que estão me assistindo, me ouvindo aí agora, por saber disso, foi que eu criei um grupo no WhatsApp exclusivo para compartilhar com os palestrantes os links dessas lives. Então, você que é pego de surpresa aí quando a gente está fazendo live, todo dia, toda vez que eu estou fazendo uma live, eu compartilho alguns minutos antes da live começar o link dessa nossa live lá no WhatsApp. Então, se você quiser entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, me manda um direct no Instagram pedindo para eu te mandar o link do grupo, que ao clicar no link você já entra automaticamente. Toda vez que você precisar, toda vez que a gente tiver numa live aqui, eu vou te comunicar, tá? E o nosso grupo, DJ, ele não é grupo da vovó, não, que tem bom dia, boa noite, manda uma oração, não tem nada a ver. É um grupo que eu só mando o link lá das nossas lives. Então, você que quer ser avisado, é só entrar no grupo, só me pedir no direct. Quer falar, Natália? Mas só complementando, não, né? Só colocando um adendo, né? O que o Lucas disse sobre o preconceito, sobre você se posicionar e essa informação, parece até boba. Falou assim, nossa, mas será que isso faz efeito? E eu acabei de dar um exemplo de hoje, de um palestrante que eu precisava hoje. E se você fosse esse cara que eu estivesse precisando e estivesse bem posicionado, eu teria te escolhido para te indicar. Então, tudo isso que a gente fala são ferramentas. Eu sempre, quando o Lucas fala, eu fico imaginando uma bola, onde cada ferramenta vai compondo essa bola para fechar e cercar o cliente. Então, teoricamente, você faz essa bola para cercar o cliente e o cliente te contratar. Então, todas essas ferramentas, essas informações, tudo isso você precisa anotar e colocar em prática, porque são várias ferramentas, várias informações que te blindam para você catar o cliente e o cliente contratar. Então, tudo isso é por um porquê maior, que é o quê? Você fechar mais palestras. Você fechando mais palestras, você acaba sendo mais indicado, você acaba sendo mais conhecido você ganha mais, e acaba você, no final, expondo e ajudando 50 milhões de pessoas, muitas pessoas, que, enfim, o céu é o limite. Só que acaba que muitos palestrantes, isso é mal de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que é o quê? O Lucas colocando a minha bolinha aí. Sim, a Natália falou da bolinha, eu lembrei disso daqui, ó. Lembra que antigamente tinha essa bolinha aqui? Eu sempre desmontava, meu pai montava porque eu não sabia. É exatamente isso. Tudo que o Lucas fala é essa bolinha onde você vai encaixando e fechando para virar uma bola. E eu sei que isso é mal de todo ser humano, né? A gente acaba em curso ou em qualquer lugar. Por exemplo, eu às vezes gosto de assistir coisas sobre inteligência emocional. Aí eu vou, assisto. Caraca, eu sei bastante de coisa. Aí quando eu preciso, eu não lembro, não coloquei em prática porque eu não anotei. Então, eu acho que se você tá aí numa carreira onde você não tá satisfeito, o que custa fazer uma coisa que você não fez ainda, né? Então, se você tá tendo o mesmo resultado hoje, não adianta manter a mesma coisa que você tá fazendo hoje. Faz coisa diferente. Lembre-se sempre, o tempo só vai exigir de você aquilo que ele sabe que você está preparado para dar o que ele quer. Então, é o resumo do podcast de hoje. Se você quiser saber mais sobre como utilizar essas ferramentas dentro da força motriz para aplicar a força motriz na sua carreira como palestrante, eu sugiro que você assista todos os episódios desde o começo do podcast Mente do Cliente de Palestras para você ir encaixando as peças. O nosso podcast aqui é como um quebra-cabeça. A cada dia a gente lança uma peça nova
que no final vai ser a peça que vai montar o seu mapa para o sucesso. E ali sim, você vai conseguir clientes, você vai conseguir cotação, você vai conseguir fechar mais palestras no mês, coisa que antes parecia ser impossível. Então, você precisa assistir todos os nossos episódios para você ter noção dessas ferramentas que a gente falou aqui. Eu queria agradecer aí ao Lucas pelas respostas aí, disponibilidade de tempo para estar ajudando a gente a melhorar a vida de muitos palestrantes aí no sentido de carreira, de profissionalismo. A Natália, que tem aí esse olhar crítico e estratégico ao mesmo tempo, porque está lado a lado ali, todo dia, lidando com clientes, então ela sabe as dificuldades que os clientes têm, o porquê que os clientes vêm até a gente. E eu, que também estou aqui para passar um pouco da experiência do dia a dia, de estar junto ali, saber que tipo de postagem precisa fazer, que tipo de conteúdo tem que trazer, e aí a gente vai se ajudando. Esse é o nosso objetivo. Nath e Lucas, obrigado aí, tá bom? Valeu, pessoal, por ter participado, quem sempre participa com comentários, trazendo aí, ajudando a gente a desenvolver melhor o nosso conteúdo. E você sabe que aqui a gente só aborda conteúdos de como funciona a mente do contratante de palestra para te ajudar a fazer parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado. O palestrante corporativo, lembre-se disso, palestrante corporativo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestra. Eu sou a Natália, cofundadora da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Obrigado pela sua presença e, de novo, quer receber avisos das próximas lives? Entra lá no grupo do WhatsApp, só me mandar um direct no Instagram. Valeu! Valeu, até a próxima!